Boa noite, irmãos, graça e paz. Irmãos, hoje nessa noite a gente vai dar prosseguimento ao estudo que nós começamos pela manhã, continuando na confissão de fé. Desculpa, gente. Quem estava aqui de manhã sabe que de manhã eu também esqueci. Então as crianças podem ir para as salinhas, tá bom? Deus abençoe. Então, irmãos, a gente vai dar prosseguimento no estudo da confissão. A gente não costuma fazer a confissão à noite, mas não há problema nenhum. A gente está aqui num momento de estudo. E é um tema extremamente pertinente. A confissão de fé nossa, que nós temos estudado, nós entramos então hoje no capítulo 26, que é o capítulo que fala sobre a igreja. E é muito interessante que esse capítulo é um dos maiores da confissão. Ao mesmo tempo que eles estavam lidando com o corpo de Cristo, que é algo muito maravilhoso, mas nós lidamos com pessoas que são pecadores, como eu e você, e que muitas vezes surgem situações, surgem problemas, surgem dúvidas. Então, esse estudo vai nos ajudar muito a ter uma compreensão um pouco mais adequada sobre a Igreja de Deus. Hoje pela manhã, nós entramos em eu falei sobre dois conceitos que são muito importantes para nós entender, para facilitar a nossa compreensão acerca da igreja, que é o conceito de igreja visível e o de igreja invisível. Então, esse é um conceito que muitas vezes as pessoas não conhecem, mas ajuda a gente a entender algumas dúvidas, algumas lutas que a gente tem durante a nossa vida e nossa caminhada. Por exemplo, quem aqui já não sentiu-se preocupado, por exemplo, com situações terríveis acontecendo dentro da igreja, com pessoas que se dizem cristãos, mas que claramente, pela sua postura, pela sua forma de agir, está muito mais para joio do que para trigo. Mas a pessoa se diz cristão. Como que funciona isso? O fato é que quando a gente olha de pessoas que se dizem membros de igreja, ou que professam uma fé em Deus, essas pessoas fazem parte daquilo que a gente chama de igreja visível. É a igreja que eu e você vimos. Quem é crente? Quem é cristão? Quem se diz cristão. Eu não posso julgar o coração do meu irmão e da minha irmã para saber se essa pessoa creu de fato no Evangelho ou não. O Senhor sabe. Deus sabe quem são os seus filhos. Eu não sei. Então, se você disser para mim que você creu no Evangelho, eu vou acreditar em você. E você vai ser parte da igreja visível, que é a igreja que nós, com os nossos olhos humanos, vemos. A igreja visível ela se manifesta, via de regra, aqui no mundo, nas igrejas locais, nas comunidades locais, como nós estamos aqui. Então, essa é a igreja visível. E a igreja invisível, irmãos? A igreja invisível é a comunidade de todos aqueles que um dia creram no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, em algum momento da história. Essa é a igreja que Deus vê. Quando Deus ele olha dos céus, ele olha para cá e ele vê dois tipos de pessoas. Aqueles que creram no Evangelho e aqueles que não creram no Evangelho. Aqueles que creram no Evangelho fazem parte da igreja invisível. Independentemente se ele está aqui na comunidade, se ele está na Batista, se ele está na Presbiteriana, se ele está no meio da floresta, por exemplo, onde às vezes ele não vai ter oportunidade de ter uma igreja formalmente constituída, mas ele creu. Muitos e muitos irmãos que creram em leitos de hospitais antes de morrer, que não fizeram parte de uma igreja visível, mas eles faziam sim parte da igreja invisível porque eles creram em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então nós fizemos essa distinção. Nós falamos também dos 4 atributos da igreja. A igreja de Deus, ela é una, santa, católica e apostólica. O que significa isso? Ela é apostólica porque a igreja ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos, tal qual revelada na palavra de Deus. Se você tira a palavra, você tira um fundamento da igreja. Então, esse é um dos atributos. O outro, ela é santa. Por que ela é santa? Porque ela foi separada por Deus. E santo significa isso, separado para um uso específico. Ela foi separada por Deus por uma vocação sagrada, que é ser coluna e baluarte da verdade aqui na terra, até que Ele volte. E também é santa porque ela é formada de homens e mulheres que são santos, separados por Deus, nos quais habita o Espírito Santo de Deus. Então ela é apostólica, ela é santa, ela é católica. A palavra católica vem do grego universal, isso que significa a palavra. E aí por que ela é católica? Ao contrário do judaísmo, onde ela estava, vamos dizer assim, a religião revelada pelo Senhor, ela estava intimamente ligada a um povo, a uma raça, que era o povo hebreu, o cristianismo ele não tem essa característica. Ele é universal por natureza. Ele foi dado
para ser pregado para todos os povos, de todas as tribos, de todas as nações, por todos os tempos. E eis a importância especialmente do trabalho missionário, porque o trabalho missionário é esse braço que vai alcançar esses povos que ainda não conhecem do Evangelho, por exemplo. Então, a igreja ela é católica nesse sentido também, porque ela é universal. E ela não, inclusive, ela é universal não só no sentido de alcançar todos os povos, mas também de alcançar todos os tempos. Ela não é restrita ao momento presente, ela ataca, ela chega a todos os tempos. E ela é una, e essa unidade tem a ver com o que eu falei antes da igreja invisível. Aos olhos de Deus existe apenas uma única igreja na face da terra, em todos os tempos, em que são membros todos aqueles que um dia creram no Evangelho. Para o Senhor não faz diferença se você está na denominação A, B ou C. O que faz diferença é se você creu ou não creu no Evangelho de Jesus Cristo. Se você creu ou não creu que um dia os seus pecados foram pagos por Cristo na cruz. Quando isso acontece, você faz parte dessa igreja. É natural que você, se você creu nisso, se você tem essa possibilidade, você vai procurar, na medida do possível, uma igreja que esteja mais de acordo com as Escrituras, porque você vai sentir esse desejo na medida do possível, você vai buscar isso, você vai sentir esse desejo, vai buscar isso. Isso é natural, mas o fato é que no momento que o Senhor te alcançou, você já faz parte dessa igreja que nós chamamos invisível. Isso é um resumo daquilo que a gente falou hoje pela manhã. Agora, nós vamos fazer, a gente vai meditar aqui no subcapítulo 3 dessa item sobre a igreja, da confissão, e que é um tema extremamente relevante, irmãos. É muito importante para nós termos esse discernimento, porque isso aqui é uma coisa que gera muita dúvida. E se ficasse ainda só na dúvida, ainda não seria tão ruim, mas ele gera briga, gera debate, gera confusão, gera divisão entre irmãos, coisas que não precisariam, coisas que desagradam muito ao nosso Senhor, que é Pai, né? Ver os seus filhos, às vezes, brigando por questões menores. E hoje a gente vai tentar dar uma olhada, é lógico que a gente não vai suprir todas as respostas, eu não tenho as respostas todas, a gente vai ver aquilo que aqueles irmãos há mais de 300 anos atrás falaram a esse respeito, vai tentar trazer alguma base para que a gente possa ter esse discernimento, mas para entender, irmãos, o que é uma diferença teológica que muitas vezes nós temos com outros irmãos de outras denominações, e que podem ser erros teológicos de um lado ou de outro, um erro doutrinário, do que seria uma heresia. Então, existe uma diferença. Existem coisas que são heresias, são mentiras tamanhas que elas, de fato, podem destruir a igreja. Pode transformar uma igreja cristã numa sinagoga de Satanás, como o texto vai dizer. Então, a gente tem que saber discernir isso e saber como lidar com cada uma das situações. Muitas vezes, nós destruímos relacionamentos de amizade, de amor, de irmãos, por questões pequenininhas. Isso não era o caso, não era para acontecer. Isso desagrada o nosso Senhor. Isso é um desfavor que nós, como cristãos, fazemos para a causa do Senhor, do Evangelho aqui na terra. A gente tem que cuidar em relação a isso. Vamos orar, irmãos, mais uma vez? Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos dê a sabedoria, a graça e o discernimento que nós tanto precisamos nesse momento, Pai. Nós, tanto aqui, né, não só aqui nesse momento em que a Tua palavra vai ser pregada, mas nesse momento em que tantas pessoas estão confusas, tantas pessoas estão perdidas, tem misericórdia de nós. Nos dê entendimento, nos dê compreensão, que nós possamos enxergar a Tua palavra, enxergar o Senhor, que nós possamos, Pai, refletir o amor do Senhor em face dos nossos irmãos, em relação a Ti, Pai, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Fala conosco aqui nessa noite, fala com as crianças que estarão lá nas salinhas, que o Senhor tenha misericórdia, pregue, que o Seu Evangelho seja pregado e que elas possam crer, que todos nós aqui, Pai, se há alguém que não creu ainda, que possa crer no Teu Evangelho e que nós possamos ser edificados pelo Teu Espírito Santo. Amém. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre essa questão da diferença entre o erro teológico e a heresia. A confissão vai dizer o seguinte para nós: mesmo as igrejas mais puras sobre a terra estão sujeitas a erros doutrinários e comprometimentos. Mesmo as igrejas mais puras sobre a terra estão sujeitos a erros doutrinários e a comprometimentos. Imagina o seguinte, irmãos,
Você junta naquele momento lá, no século XVII, os mais eminentes teólogos puritanos ali, batistas, os melhores, as pessoas que mais conheciam, mais piedosos, para sentar e falar, vamos fazer um resumo daquilo que de fato é o mais importante para que isso possa ajudar todas as igrejas. Você vê que eram irmãos sérios e piedosos que conheciam a palavra, porque eles já colocam aqui. Eles estavam fazendo, vamos dizer assim, um compêndio ali de teologia. Siga isso daqui que vocês nunca vão errar. Talvez alguém poderia pensar, mas não é isso. Eles já visam aqui nessa doutrina deles, mesmo as igrejas mais puras podem ser comprometidas por erros doutrinários. Por que isso, irmãos? Porque o que a igreja é formada? De pecadores. Não existe uma pessoa aqui nessa comunidade cristã de Londrina, na Batista, na Presbiteriana, no mundo, em todos os tempos, que não tenha sido um pecador. É óbvio isso. Se é assim, como que nós poderíamos ser absolutamente blindados contra erros? É óbvio que nós não conseguiríamos fazer isso. E o Senhor permitiu que as coisas acontecessem assim, inclusive para nos ajudar a entender a nossa pequenez e a nossa humilhação que nós devemos ter diante dele. É importante que isso aconteça. Então, esse aqui é um ponto. Mesmo as igrejas mais puras estão sujeitas a esses erros e comprometimentos. Aqui a gente tem exemplos bíblicos muito claros. Eu vou citar aqui o exemplo de Coríntios, quem quiser pode ir abrindo lá em 1 Coríntios capítulo 5. Irmãos, às vezes nós temos um padrão elevadíssimo daquilo que a gente considera de uma igreja sã. E não que nós não devemos buscar uma igreja sadia, uma igreja sã, uma boa igreja, uma igreja que tenha um zelo pela disciplina, pela palavra. Nós devemos fazer isso. Na medida do possível, a gente tem que buscar e deve fazer isso, sim. Só que nós somos muito rápidos em sair por aí falando assim, ali não é uma igreja, aquilo ali não presta, aquilo ali não serve, aquilo ali é um absurdo. E aí, quando a gente olha para as Escrituras, a gente vai ver, por exemplo, a igreja de Corinto, que talvez, se fosse partir do meu julgamento hoje, a igreja do Corinto fosse do outro lado da Avenida Valdemar Spranger, e eu ficasse sabendo tudo o que acontece na igreja de Corinto, de filho dormindo com a madrasta e ninguém fala nada, facção, dissensão, gente brigando, toda dividida, eu imediatamente falei, isso não é igreja de Deus, não. Só que não foi assim que o apóstolo Paulo tratou. Mesmo tendo todos aqueles problemas, o Senhor, ele tratava aquela igreja como igreja de Deus. Não que ela pudesse usar isso como justificativa para permanecer nos erros dela, de forma alguma, e ninguém está falando isso aqui. Mas o Senhor, que é Senhor da igreja, ele trata a igreja. Olha o que 1 Coríntios 5 vai dizer para nós, versos 1 e 2. Paulo vai dizer, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Irmãos, essas pessoas aqui, eles não estavam morando numa cidadezinha tradicional, conservadora, onde não tinha problema, ninguém usava droga, ninguém tinha relação sexual ilícita. Sabe aquela cidadezinha do interior bem bonitinha, bem conservadora? Eles estavam em Corinto. Corinto era uma das maiores capitais da idolatria que havia no mundo antigo. A prostituição ritual era algo que acontecia a qualquer lugar que você fosse, a qualquer tempo. O apóstolo Paulo está dizendo que as pessoas de dentro da igreja do Coríntios faziam coisas que nem mesmo os ímpios daquela cidade faziam. Então é uma coisa pesada. Mas o Senhor, ele abandonou essa igreja? Ele foi duro. Usando a pena de Paulo, o Espírito Santo foi duro. Não uma, mas 2 vezes. A gente tem 2 cartas registradas, né? Isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. Imagina você conseguir ter a proeza de deixar um cidadão pagão de Corinto ruborizado, envergonhado. Nossa, você viu o que aconteceu lá na igreja dos Coríntios? O pagão falar isso. Entendam? Isso é terrível, irmãos. Pense no testemunho dessa igreja para aquele povo naquele período ali. E contudo, e ainda por cima, andai vós ensoberbecidos, vocês ainda se orgulham para dizer que vocês são igreja de Deus, não chegam nem mesmo a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio para quem tamanho ultraje praticou. Na realidade aqui eles ficaram chateados que o cara ainda foi tratado, né, foi disciplinado. Então isso mostra a que ponto que uma igreja ela pode se deturpar, e a gente olhando, a gente se assusta,
Mas, irmãos, o Senhor não abandonou essa igreja. O Senhor, Ele exorta essa igreja, Ele chama essa igreja para que ela se arrependa e mude. Nós temos essa responsabilidade. Não é uma responsabilidade só da liderança da igreja, é uma responsabilidade de toda a igreja zelar pela pureza da igreja. Conhecer as Escrituras, porque a base disso vai ser as Escrituras, a base de toda, por exemplo, toda a disciplina vai ser as Escrituras, mas a disciplina ela começa com os irmãos, exortando uns aos outros quando vê um irmão em pecado. É assim que se começa, é assim que a pureza da igreja ela é tratada. Ela não começa só quando a coisa explode, mas quando o teu irmão, você vê ele indo para um caminho indevido, você vai chegar do lado dele e falar, irmão, saia daí, senão vai dar certo. É assim que a pureza da igreja ela é tratada, ela começa. Não é esperando a pessoa cair numa situação terrível e aí ter que resolver já quando a coisa já gerou uma série de efeitos. Então, a gente tem que saber da nossa responsabilidade em relação a isso também, já é uma aplicação para nós. Aqui, para lembrar também, eu não vou ler porque são textos bem grandes, irmãos, mas depois lê em casa os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, você vai ver as 7 igrejas lá para as quais João escreve. Aquelas 7 igrejas, irmãos, tinham problemas seríssimos também de moralidade, tinham coisas boas, algumas, tinham muitas coisas ruins também, mas ali mostra o zelo do Senhor. O Senhor enxerga todas as coisas. Ele elogia aquilo que tem que ser elogiado e Ele trata aquilo que tem que ser tratado, mas Deus mesmo não despreza essas igrejas, né? Então, para nosso escândalo, muitas vezes, mas não para o do Senhor, mesmo essas igrejas tendo facções, imoralidades, litígios, mentiras, incesto, elas ainda eram consideradas pelo Senhor como igrejas suas. É óbvio que essas coisas podiam estar acontecendo ali, sendo praticadas por joio, por pessoas que nem eram do meio, mas que estavam ali e que se diziam cristãos. Mas também poderia estar sendo cometidas por crentes. O fato é que o Senhor não abandona. Nós temos uma facilidade muito grande de olhar para o irmão que dá trabalho e falar assim, isso aí não tem jeito, tchau, vai embora. Não é isso, a gente não foi chamado para isso. Quando a gente age dessa forma, a gente de alguma forma está agindo de forma contrária àquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Ele veio para atender quem? Os sãos ou os doentes? Os doentes. E aí a gente só quer conviver com gente sã. Ah, aquele ali tem muito problema, não quero. Vocês entendem como que a gente acaba desobedecendo a forma? Ah, mas dá mais trabalho. Eu sei que dá mais trabalho mesmo, mas foi para isso que a gente chamou. Pela graça do Senhor, a pessoa que está andando nos caminhos do Senhor, ela está andando nos caminhos do Senhor. A gente tem que andar junto, a gente tem que se exortar, a gente tem que se amar, a gente tem que se ajudar mutuamente, mas nós estamos aqui para ajudar aqueles que precisam. Esse é um papel da igreja. O nosso Senhor faz isso conosco e nós temos que fazer isso com os nossos irmãos. Aqui, a confissão ela prossegue com esse texto aqui. Mas a gente viu que é possível que igrejas cristãs se degenerem, e degenerem muito. Mas o Senhor ainda chama de igreja cristã, como é o caso da igreja de Corinto. Ok, mas nós podemos ter essa situação. Algumas igrejas se degeneram tanto, e aqui quando eu estou falando de igreja, irmãos, estou fazendo referência a igrejas locais, tá bom? De uma igreja local que se reúne em determinado local, como é a comunidade cristã de Londrina aqui, ou a primeira igreja batista, ou a primeira igreja presbiteriana, ou a igreja metodista, são igrejas locais que se reúnem em determinados lugares, tá? Algumas se degeneram tanto que deixaram de ser igrejas de Cristo e passaram a ser sinagogas de Satanás. Olha que texto pesado. Esse texto é usado lá em Apocalipse, capítulo 2 e 3, ele é usado ali. É possível sim que algumas igrejas elas deturpem tanto a palavra do Senhor, se afastem tanto da sã doutrina, se afastem tanto até mesmo daqueles atributos que nós falamos, lembra? Ser católica, una, santa e apostólica, né? Que ela acaba deixando de ser uma igreja cristã. Tire o fundamento de um prédio, o que acontece com esse prédio? Ele desaba. E aqui, por exemplo, a santidade, a igreja ser santa é uma coisa que a gente já falou, é algo que deve ser buscado, deve ser zelado. Mas, por exemplo,
um fundamento da igreja, um dos principais fundamentos da igreja que tem sido terrivelmente atacado, não só na nossa época, mas já há mais de 200, 300 anos, de uma maneira implacável. A doutrina dos apóstolos, revelada na palavra. Todas as vezes que uma igreja, ainda que aparentemente está bem, aparentemente tem pessoas que creem no evangelho, aparentemente está tudo tranquilo, sacramentos, disciplina, tudo bonitinho. A partir do momento que ela vai olhar para a palavra e dizer assim, por exemplo, a Bíblia contém palavra de Deus ali no meio. Ela não é a palavra de Deus, você já deu um pontapé inicial para esse princípio de quebra de um fundamento. Porque a partir do momento que você diz que a Bíblia ela não é a palavra de Deus, que a Bíblia não é inerrante, que a Bíblia não é a única regra de fé e prática, você deixa margem para qualquer tipo de coisa. Você rejeita a doutrina dos apóstolos e um dos fundamentos já está roto, já está estragado. A qualquer momento, passado 1, 2 gerações, essa igreja vai ruir, como quem qualquer pessoa, eu falei hoje de manhã, qualquer pessoa que foi à Europa vai ter a oportunidade de ver. Você anda, por exemplo, em muitos lugares lá e você vê uma igreja quase por quarteirão. Igrejas lindas, maravilhosas. E elas não se reúnem. Não tem mais culto, não tem mais missa, não tem mais nada. A igreja de Calvino, por exemplo, em Genebra, procure na internet. Catedral de São Paulo, se eu não me engano. Eles fazem uma reunião ecumênica por mês. É isso. É uma reunião lá que é muito mais um bate-papo. Tem muitas atividades lá muito interessantes, de orquestras que se apresentam, teatros, né, alguns tipos de reuniões literárias. Isso tem, não tem mais culto. Por quê? Porque no decorrer dos séculos, especialmente após o Iluminismo, a igreja acabou optando por não entender que a Bíblia era a palavra inerrante de Deus. Feito isso, é 1, 2 gerações. A igreja acaba, irmãos, porque você arrancou a igreja, aquela igreja local, eu estou falando, porque a igreja de Cristo, como a gente vai ver mais para o fim, ela nunca vai acabar. Mas aquela igreja local, ela vai ruir. Por isso, o zelo pela palavra que nós devemos ter sempre. Nesse ponto, quando os fundamentos são rejeitados, os fundamentos, aquilo que é mais básico, aquilo que é mais importante, quando eles são rejeitados, a gente não está falando de um mero erro doutrinário. O que seria um erro doutrinário, um erro teológico? Irmãos, existem vários temas que nós tratamos nos nossos estudos de teologia e que nós aplicamos e fazemos aqui na igreja, que não há uma unanimidade entre os irmãos. Em vários temas. O batismo, por exemplo. Nós aqui somos credo-batistas. Nós só batizamos as pessoas adultas, né, ou já na sua adolescência, juventude, que tem uma possibilidade ou capacidade de afirmar a sua crença. Mas nós temos irmãos muito queridos e amados e sérios que creem no pedobatismo, que é o batismo infantil. Qual que você acha que é o certo? Eu acho que é o credo batista, tanto que eu estou numa igreja batista. Mas muitos irmãos crentes, tementes ao Senhor, creem daquela forma. Irmãos, um dos dois estão errados. Isso é motivo para que eu chame aqueles irmãos, os irmãos presbiterianos, por exemplo, irmãos Nicodemos, irmão Sproul, que eu chame aqueles homens de herege? Óbvio que não. Porque esse é um ponto em que não há uma clareza absoluta na Bíblia. As questões relativas, por exemplo, ao fim dos tempos. Você pegar 20 teólogos reformados, possivelmente você vai ter 20 tipos diferentes de entendimentos acerca do milênio. Amilenista, pré-dispensacionalista, dispensacionalista, pré-tribulacionista, tem de tudo, porque não é tão claro, não é tão óbvio. As pessoas têm discussões, por exemplo, quanto ao louvor. Existem muitas igrejas sérias, pessoas sérias que entendem que o louvor só deve ter o cantar de hinos, por exemplo, sem acompanhamento. Eles entendem dessa forma, a gente entende de forma diferente, mas isso são discussões. Aqueles irmãos que fazem isso, eles entendem, eles acham que nós estamos errados ao fazer o louvor como nós fazemos. Nós queremos que não. Um dos dois estarão errados. Vocês concordam comigo? Com certeza. Ou os dois. É bem possível que muitas coisas, todo mundo vai estar errado. A hora que a gente chegar no céu e for ver, todo mundo estava fazendo do jeito errado, né? Mas essas questões não são questões que nos levam a uma separação. Nós estamos ainda falando com
irmãos na fé, ainda que tenham crenças distintas em um ponto ou outro específico. Contudo, existe algo que se chama heresia, que é quando um fundamento da igreja é atacado. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Esse irmão aqui é um irmão puritano, ele viveu no século XVII, e ele foi, eu estava pesquisando, eu nunca tinha ouvido falar dele, George Gillespie, não sei como se pronuncia, eu nunca tinha ouvido falar dele, ele não é muito conhecido, mas ele foi o membro mais jovem da Assembleia de Westminster, que da onde saiu a Confissão de Westminster, da qual a Confissão de Londres ela é baseada. Ele foi o membro mais jovem dessa confissão, e relatos daquela época diziam que ele foi um dos membros mais usados pelo Senhor naquele contexto. Ele morreu muito jovem, com 35 anos, e a gente praticamente desconhece ele aqui. E olha o que ele vai falar sobre heresia. Heresia é um erro grosseiro e perigoso, voluntariamente sustentado e facciosamente mantido por alguma pessoa ou pessoas dentro da igreja visível, em oposição a alguma verdade fundamental ou substancial ou a verdades baseadas e extraídas da Sagrada Escritura por deduções imprescindíveis. Você vê que ele usa uns termos bem difíceis, né? Mas vamos voltar aqui. Heresia é um erro grosseiro e perigoso, é um erro sério. Olha que interessante, ele é voluntariamente sustentado. Sabe o que significa isso? Quando você voluntariamente é da sua vontade, você sabe o que você está fazendo ao defender esse erro que é grosseiro. Eu digo isso porque que é importante. Ele faz isso aqui eu tirei de um texto grande, mas ele faz essa distinção. Irmãos, todos nós aqui, quando cremos no Evangelho, possivelmente já acreditamos em algum tipo de heresia. Todos nós. Por quê? Falta de conhecimento. Eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz pelos meus pecados. Graças a Deus por isso. Isso aí para mim já era muito claro. Só que naquele primeiro momento, o que eu tinha de conhecimento? Eu não tinha nada de conhecimento. Então eu podia achar muitas coisas. Eu podia achar, por exemplo, Jesus, um irmão me procurou e falou, depois de uma reunião que a gente, da confissão, falou, nossa, eu não sabia que nós não deveríamos orar para os mortos. Eu achava que orar para os mortos era normal, a gente podia orar, que é uma doutrina que é muito comum em muitos lugares. Então essa pessoa, quer dizer que ela era ímpia antes disso? Claro que não. Ela simplesmente não sabia. E conforme a gente vai aprendendo, a gente vai olhando para trás e percebendo que existiam erros. O que a gente deve ser é humilde o suficiente para reconhecer os nossos erros e abandoná-los. Mas todo mundo aqui já teve alguma coisa do que se envergonhar que falou lá atrás, ou não? Irmã Célia, sempre eu conto com a sua honestidade, irmã Célia. Obrigado. Mas é verdade, irmãos, todos nós já fizemos isso. Então, por isso que ele é voluntário. É diferente de alguém que simplesmente não sabe. Aí a pessoa fala, nossa, eu pensava errado, irmão, e agora? Arrepende e muda, irmão. Não precisa esquentar a cabeça. Não é que você não era salvo até então. Então, tem essa diferença. Facciosamente mantido por alguma pessoa ou pessoas dentro de uma igreja visível. O que é isso? A pessoa está aqui, ela tem consciência daquilo que ela crê, ela tem consciência de que aquilo que ela crê é absolutamente diferente do que, por exemplo, a comunidade cristã de Londrina prega, como igreja local e igreja visível, e ele, individualmente ou juntando outras pessoas, tenta criar algum tipo de facção, divisão. A gente precisa derrubar isso daí, a gente precisa mudar isso. Então, a pessoa vai ter essa característica herética sempre muito clara, a facção. A gente está aqui para ou dividir ou para destruir e começar outra. Mas ele não aceita aquela verdade, ele quer fazer isso de uma maneira bem terrível. Por que ele fala da igreja visível, irmãos? Que ele até fala no texto, ele fala assim, não faz sentido a gente falar de heresia para um pagão. Tudo que um pagão fala é heresia. Ele não acredita nem em Deus, por exemplo. Então a gente aqui está preocupado em falar de pessoas que estão dentro da igreja visível. Em oposição a alguma verdade que seja fundamental ou substancial. Lembra do que eu falei? Do jeito que toca o hino, da roupa que usa. Tem que, por exemplo, eu fui membro de igreja presbiteriana há muito tempo, por exemplo. Quando a gente ia pregar lá na igreja que eu era membro, tinha que usar terno. Isso é uma característica da igreja, isso não é uma verdade substancial. Tinha irmãos lá que achavam que você não usar era um grande absurdo. Você estava desprezando a sacralidade do momento.
opções, é uma opção, é uma opinião, simplesmente. Né? Se eu for lá, eu vou pregar de terno, não tem problema quanto a isso. Mas vocês entendem que não é uma verdade substancial das Escrituras, é algo, vamos dizer assim, irrelevante mesmo. Né? Ou verdades baseadas, extraídas da Sagrada Escritura da Bíblia por deduções imprescindíveis. O que ele está querendo dizer aqui? É óbvio. A salvação pela graça mediante a fé é óbvio. Agora, se Jesus vai vir antes, depois do milênio, se a igreja vai estar lá sendo arrebatada ou não, isso não é óbvio. Vocês entenderam? É diferente. Você olha para um texto da Bíblia que é claro, óbvio, cristalino, rejeita aquilo e quer fazer uma divisão baseada nisso. Isso é heresia. Isso é heresia. Agora, a gente tem que tomar cuidado também o quê? Muitas vezes a gente quer pegar coisas que não são claras, que não são tão óbvias assim, e tentar convencer todo mundo de que aquilo é muito óbvio e que só você está certo. Isso é a raiz de toda seita. Toda seita é uma religião baseada numa heresia. E ela, basicamente, ela vai fazer isso. Toda seita tem... seitas não têm dúvidas. Seitas não vão dizer, como a gente diz, por exemplo, que é possível que existam vários tipos... Não que existe uma só, mas a gente não tem convicção de qual vai ser a forma como o milênio vai acontecer. Eu não tenho convicção disso. A seita não tem dúvida. A seita sabe exatamente, é assim, vai ser tal dia, vai ser tal hora, vai ser desse jeito, e quem não acreditar nisso está fora daqui. Porque eles são baseados naquilo que eles creem, eles são baseados num sentimento faccioso. Então, é uma diferença muito grande, né? Aqui uma dúvida, irmãos, que muitos de nós temos e que a gente às vezes tem, e muita gente pergunta: quais são, então, essas doutrinas que são tão fundamentais que, se uma igreja se desviar dela, ela vai estar se afastando daquilo que é uma igreja pura? A gente não tem uma resposta absolutamente perfeita ou claríssima. E aqui eu vou me basear em pesquisas que muitos irmãos que a gente entende que são irmãos que temem ao Senhor, que têm um bom trabalho, que estudam, que amam a sã doutrina e a palavra, vão trazer. Eu peguei aqui um resumo que o irmão Nicodemos fez, Augusto Nicodemos fez, que para mim, assim, acho que é o que eu entendi particularmente o mais completo. Isso aqui que eu vou falar para vocês é bíblico, por exemplo? Isso daqui tem que ser, e se não for? Não necessariamente. Aqui a gente vai estar pegando aqui baseado no que a maioria dos irmãos pensam, mas isso daqui não é algo que a gente fala assim, isso aqui é canônico. Não é. Isso aqui é um estudo que alguns irmãos fazem e que a gente pode chegar nessas doutrinas mais básicas, sem as quais a gente pode ver uma igreja que está indo para um caminho de sinagoga de Satanás. Então, isso aqui é para vocês, para mim, inclusive, entender e ter uma compreensão um pouquinho melhor. A primeira, a crença na Trindade. A crença na Trindade, né, de que há um Deus que subsiste em 3 pessoas, é uma doutrina básica do cristianismo. Se você tira a Trindade, você não tem uma igreja cristã. Não tem. E tem muitos grupos que são chamados de unitarianos, por exemplo. Eles rejeitam a Trindade. Eles vão dizer que Deus, e que se dizem cristãos. Os Testemunhas de Jeová, por exemplo, eles não creem na Trindade, mas eles têm uma visão um pouco diferente. Então, a questão da Trindade é uma delas. Uma igreja que rejeita a Trindade, ou que está começando a rejeitar a Trindade, é uma igreja que está destruindo um dos fundamentos da doutrina dos apóstolos, que é um dos atributos da igreja. Segundo, a crença na divindade de Jesus Cristo. Não só na divindade, né, mas as 2 naturezas de Jesus. Ao mesmo tempo em que Jesus é totalmente homem, Jesus é totalmente Deus. Às vezes vocês podem olhar isso e falar assim, isso é tão importante assim, isso não é uma questão meramente técnica? Não é, irmãos. Porque se Jesus não é 100% Deus, a morte dele da cruz não é suficiente para aplacar a ira e a ofensa contra um Deus que é eterno. Você entende? Você ofendeu eternamente um Deus eterno. Logo, o sacrifício que tem que ser feito a ele deve ser um sacrifício eterno. De certa forma, Cristo, esse sacrifício acontece nesses termos. E se Cristo não é 100% homem, a expiação não poderia ter acontecido também. Porque um homem pecou, um homem tem que sofrer a pena. Então, é absolutamente necessário para que a nossa crença na expiação, na redenção ali em Cristo, é absolutamente necessário que Jesus Cristo seja totalmente homem e totalmente Deus. É muito interessante que no início
da igreja, no início mesmo, no período dos pais apostólicos, já havia ali uma luta muito grande de Satanás por meio de mentiras heréticas que levaram a igreja, naquele momento, a se reunir em concílio para que definissem essa questão de uma maneira muito clara. Isso aqui foi uma das primeiras coisas que foram atacadas pelo inimigo quando ele tentava jogar e semear a heresia dentro da igreja. Que Jesus Cristo não era Deus? Aí a gente vai falar de arianismo, de docetismo e todas essas falsas doutrinas que eram muito comuns antigamente, que volta e meia começam a surgir. Volta e meia tem alguém falando de algo semelhante a isso, ainda que não dê os mesmos nomes de antigamente. Terceiro, a crença na morte sacrificial de Jesus Cristo pelos pecados do homem. E não para dar um exemplo, e não para ser um mártir. Muitas pessoas hoje, dentro da igreja, vão dizer assim, não, principalmente o pessoal que é mais focado no evangelho social e tudo mais, no século XX, teve um momento que isso foi muito forte. Não, Jesus Cristo ele foi um grande exemplo. Ele era um homem, ele era um revolucionário e ele morreu como um ataque, de certa forma, a Roma, que representava ali. Irmãos, Jesus Cristo era Deus e homem que morreu na cruz no nosso lugar. E no lugar de todo aquele que crê nele para a expiação dos seus pecados. É isso que Jesus Cristo fez. Ele também é um exemplo. Ele também é um mártir, mas ele não é um mártir, um exemplo. Ele é Deus, homem, morrendo numa cruz para salvar todo aquele que nele crê. É isso que ele foi. E é isso que a gente deve crer. Uma igreja que rejeita isso, enxerga ele simplesmente como, lá ele deu um exemplo. Os liberais, eles pregaram muito isso. Os liberais foram grandes teólogos que rejeitaram a Bíblia como palavra de Deus. Eles estudavam muito a Bíblia, eles conheciam a Bíblia do cabo a rabo, sabiam o grego perfeitamente, sabiam o hebraico perfeitamente, mas eles só não acreditavam que era a palavra de Deus. Eles estudavam a Bíblia como se fosse uma obra literária russa normal, um objeto de estudo, mas não é. A Bíblia é a palavra de Deus. E esses homens, eles passaram a ter esse tipo de compreensão. A historicidade da ressurreição de Cristo dos mortos após o terceiro dia como um evento literal e real. Irmãos, se nós não cremos que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, a nossa fé é o quê? Vã. É muito interessante que os liberais, eu não vou lembrar exatamente qual deles, né, que são muitos, mas teve um dos liberais que, ao olhar para o credo apostólico, e é interessante, alguns irmãos entendem que as verdades fundamentais são aquelas que estão no credo apostólico. Se você pegar, eu pus aqui do lado essas 8 que a gente vai falar, 7, do lado do credo apostólico, você vai ver que são muito parecidos. Muito parecidos. Só tem a última que é um acréscimo que a gente, depois eu vou explicar, que é uma coisa que tem a mais ali, mas que é importante também. Mas é muito parecido com o credo apostólico. Um desses liberais, né, quem conhece o credo apostólico, procure depois na internet, você vai ver lá. Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso. É um credo mais simples, menor e um dos mais antigos que existem, daquilo que a igreja cristã cria. Um desses liberais, ele olha para todo aquele credo apostólico, que começa, crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, até o fim. Ele vai dizer, só existe uma verdade ali, que Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos. Todo o resto é invenção da igreja que viveu naquela época. Ele não nasceu da Virgem Maria, ele não ressuscitou ao terceiro dia, ele não morreu pelo pecado de ninguém. Para vocês verem a que ponto chega quando você tira um fundamento da igreja, especialmente esse que é da doutrina apostólica. Hoje discutem até se ele morreu mesmo sob Pôncio Pilatos, se ele existiu de fato, até isso estão querendo questionar. A crença na justificação do homem e na sua salvação apenas pela fé em Jesus Cristo, e não por qualquer obra ou mérito ou instituição humana. A crença de que a nossa salvação se deu pela obra de Cristo, e não pela minha e não pela sua. Tá bom? A crença na segunda vinda de Jesus, na qual se dará o julgamento final dos vivos e dos mortos. A crença de que ele virá, ele voltará, e nós estamos esperando por esse dia. Ele vai voltar em glória um dia, e vai ser um dia maravilhoso para nós. Um dia de assombro, mas um assombro maravilhoso. E a gente tem que ansiar por esse dia. A crença na Bíblia, esse aqui não está, é o único que você talvez não vai encontrar especificamente no credo apostólico, mas é bem possível que naquele momento não havia nenhuma necessidade de se colocar isso.
Os grandes questionamentos da Bíblia como palavra de Deus começam a surgir 1.500 anos depois de quando o credo apostólico é formulado. Mas a crença na Bíblia como a inerrante e inspirada palavra de Deus. E, irmãos, isso daqui também é de suma importância. Porque desde o começo a gente está falando. Qual que é a base para esses fundamentos? A própria Bíblia. Se a gente rejeita a Bíblia, imediatamente todas essas verdades que a gente leu ali vão começar a ruir. Então a gente deve ter muito cuidado. Eu quero fazer algumas aplicações aqui baseado nisso tudo, né? Como eu disse, se você depois quiser, isso aqui a gente acha na internet, se vocês quiserem eu posso passar para vocês. É uma base para que a gente possa conversar. Como não é algo que está escrito na Bíblia exatamente, esses são os fundamentos da igreja. Quem sair disso é herege. Então a gente tem que entender com cuidado, com parcimônia, isso aqui é uma orientação para nós, né? Mas aqui algumas aplicações. Quando a gente fala, irmãos, de erros teológicos, lembra o que é o erro teológico? É um erro doutrinário a respeito de um ponto que nós não temos uma clareza cristalina das Escrituras acerca daquele ponto. A questão do batismo, a questão da música e tantas outras questões que, por incrível que pareça, é o que mais divide a igreja. Tem muita igreja por aí que não se importa se um pastor está pregando que a Bíblia não é tão literal assim, tal, mas aí você vai falar de batismo, aí você para a igreja. É triste isso. A verdade mesmo, aquilo que realmente importa, parece que não é tão importante. Mas em relação a esses erros doutrinários, essas discussões doutrinárias, esses problemas doutrinários que a gente possa encontrar, irmãos, seja humilde. Seja humilde. A gente briga muito por conta disso, a gente não deveria se dividir, especialmente diante de tempos terríveis como os quais a gente está vendo que já começaram e que claramente vão piorar com o passar do tempo. Se a gente começar a brigar dentre os irmãos da igreja, os irmãos que creram de fato que Jesus Cristo morreu na cruz no seu lugar por causa de questões menores, isso vai ser muito ruim. Isso já tem sido ruim. Irmãos, e sabe por que a gente faz isso? Porque nós somos orgulhosos. A gente escuta isso. Eu sou batista de 4ª geração. Eu sou presbiteriano de 3ª geração. E daí? Se você não creu no Evangelho, não vai servir para nada para você. Então, às vezes, a pessoa ela enxerga aquelas questões externas, exteriores, de uma maneira tão firme e não quer sair daquilo. Irmãos, seja humilde. Em relação a erros teológicos, quem não me garante que você é que está errado? Você não pode estar errado? Pode. Então, cuidado com as suas palavras, não briguem, tratem isso com misericórdia, ore ao Senhor. Né? Eu acho tão bonito, irmãos, você ver assim, aqui um testemunho meu, né? De os homens que eu mais admiro em relação à fé cristã, que eu estudo, que eu leio, que eu acompanho, que eu vejo, assim, a maior parte deles não são de denominações iguais. Então, por exemplo, se vocês pegarem os irmãos do Gospel Coalition aqui do Brasil, né, da Coalizão pelo Evangelho, que são todos irmãos que creem nesses fundamentos, eles subscrevem esses fundamentos. Então, o irmão Wilson Porte estava aqui, ele era batista. Jonas Madureira é batista. Você tem ali irmãos Nicodemos, presbiteriano, irmãos de comunidades. Você tem irmãos ali que têm as mais diversas vertentes. Irmãos que são pentecostais, por exemplo, ali naquele meio, mas que todos creem nessas verdades. E eles conversam entre si, eles oram. O irmão Wilson estava falando que eles conversam quase diariamente, eles oram pelos outros, eles se tratam com respeito, com dignidade. E aquele monte de gente, a gente aqui embaixo, que não estuda direito, que não... brigando por causa de questões que aqueles irmãos conseguem lidar bem. O que é isso, irmão? Senão orgulho e ignorância. Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Segundo ponto, agora em relação à heresia. Heresia é diferente. Alguém que está indo para um caminho da heresia, que está começando a rejeitar a Bíblia, que está rejeitando Jesus como seu Senhor e Salvador, que rejeita os milagres, que rejeita que Jesus vai ressuscitar, já ressuscitou, mas que vai voltar, né, em definitivo. São pessoas que aí, sim, você vai ter que orar e exortar, e conversar, e chamar e tratar com a verdade. É responsabilidade de nós, especialmente daqueles que estão próximos a mim. Se alguém do meu lado, um conhecido, um amigo, um irmão que é do meu convívio, e eu sei disso, irmãos, muitas vezes a gente quer passar para o próximo. Ô Célia, vai lá você tem mais. Tá? Vai lá conversar você. Não, eu vou tratar isso.
Mas sempre lembrando, irmãos, de tratar a verdade com amor. Por que com amor? Por que com misericórdia? Por que isso é tão importante? Porque se você ou eu temos clareza nesse ponto, quem te deu essa clareza? Foi o seu gênio? A sua inteligência, que é muito superior à dos outros? Foi o Senhor. Se o Senhor te deu, por que você se orgulha? E muitas vezes a gente olha para o irmão que está indo para um caminho errado e sabe como que a gente trata ele? Com orgulho, com arrogância, com desprezo, com zombaria. Você acha que você vai conquistar o irmão baseado nisso? Não que você conquiste, quem conquista é o Espírito Santo. Mas, irmãos, você acaba pecando fazendo isso. Porque você trata o outro como se a falta dele, ele tem culpa nessa falta, sim, porque ele rejeita a verdade. Mas como se o fato de você saber das coisas fosse mérito teu. Aí você mesmo está indo para um caminho herético, vamos dizer assim. Então, não é para deixar, por amor eu vou deixar ele continuar nesse caminho. Não, por amor você vai lá e vai exortar. Ele está indo em caminho a um desfiladeiro que pode destruir a vida dele, a família dele, a casa dele. Vá e ajude. Mas faça isso com misericórdia e amor, porque se você não está nesse caminho foi porque o Senhor te resgatou. Foi o Senhor que te deu essa sabedoria. E por último, irmãos, nesse ponto aqui, nós precisamos conhecer mais a sã doutrina, a palavra, o Evangelho. Nós precisamos, a gente tem que estar preparado para isso, irmãos. E assim, a gente está chegando mais próximo, cada dia, cada minuto que passa, a gente está mais próximo do fim. O que a palavra diz sobre os dias do fim? Vão ser dias terríveis. A doutrina vai ser destruída, as pessoas vão pregar e vão falar mentiras, e as pessoas vão correr, vão ir atrás dessas mentiras, e o povo daqui de dentro vai correr atrás disso, as pessoas daqui. Sinais e prodígios maravilhosos. Perseguição contra quem não for atrás. Se você não conhecer, irmão, quando chegar essa hora, o que você acha que você vai fazer? Está todo mundo entrando. Hoje eu fui levar uma irmã lá no vestibular. Aí eu entrei no lugar, entrei numa fila. Eu falei, deve ser o lugar certo, está todo mundo indo por aqui, eu entrei na fila junto. Quando todo mundo começar a seguir fulano de tal, se você não estiver preparado, você vai seguir também. Porque esse é o padrão do ser humano, é seguir numa manada. Cuidado, conheça as Escrituras, leia a Bíblia. Hoje a gente tem tanto material, irmãos, tanto material. Se propõe a estudar um livro da Bíblia com a sua mulher, com os seus filhos. Você pode pegar lá, eu sei que muitos irmãos estão fazendo isso. Você tem estudos todos lá, do irmão Nicodemos, por exemplo, tantos outros irmãos que vão meia hora para cada perícope da Bíblia. Você estuda um livro inteiro, 2 vezes por semana. Qual é a dificuldade de fazer isso para você se preparar? Você tem tempo para tanta coisa. Por que a gente não faz esse tipo de coisa? É algo que a gente deve estar preparado. Talvez o dia mal não chegou ainda, mas ele vai chegar, irmãos. Infelizmente e felizmente ao mesmo tempo, porque isso só prova que o Senhor está chegando. E por fim, o reino de Deus, irmãos, ele vai permanecer até o fim. A despeito disso, porém, Cristo sempre teve e sempre terá um reino desse mundo, até o fim dos tempos. Esse reino é formado de todos que nele creem e confessam o seu nome. A única coisa que vai ficar até o fim é a igreja. Por quê? Ela é mantida pelo Senhor. Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso é uma verdade, irmãos. Isso foi Jesus Cristo quem disse. E sabe um detalhe muito interessante aqui? Sempre quando às vezes alguém falava desse texto para mim, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu tenho a sensação que parece que é o inferno que está atacando a igreja. Mas se você olhar e fazer uma análise gramática aqui do texto, não é isso que está escrito. Está escrito que as portas do inferno não prevalecerão. Alguém ataca com porta? Não, a porta ela é usada para quê? Para defesa. As portas do inferno é o inferno ali se defendendo, tentando prevalecer, e a igreja atacando. Pensa aqueles arietes, né? Que bate, bate. Então, aqui é um texto que Jesus está falando o quê? Que as portas do inferno elas vão tentar prevalecer se defendendo. Mas isso não vai acontecer. Elas não prevalecerão. Um dia a igreja vai destruir aquelas portas. É lógico, quando o Senhor voltar, Ele que vai fazer isso. Mas a gente vai poder esperar nessa verdade até o fim.